Saímos da Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, com um destino em mente: o fim do mundo. Foram dias intensos, cheios de paisagens incríveis, experiências que marcaram e histórias que a gente vai levar para a vida inteira. Nem tudo saiu como planejado, mas talvez seja justamente isso que faz tudo valer ainda mais a pena. Essa é a nossa expedição pela Patagônia. Custo real da nossa viagem à Patagônia Argentina. Quanto será que custou atravessar toda a Patagônia Argentina de carro? Exigiu muito planejamento e pode sim ser muito acessível, mas também pode gastar bastante. Isso tudo depende do estilo de viagem que você escolher. Se quiser mais econômico, dá para fazer também. Se quiser gastar bastante, esbanjar, também dá. Tudo é uma questão do que você escolhe para sua viagem, né? É que nem nós, como praticamente dormimos vários dias na caminhonete, gastamos bem menos, né? Mas se tu pegar camp ou Airbnb ou hotel, tu vai acabar gastando bem mais. Então tem as vantagens e as desvantagens aí. Então tudo é questão de cada um vai fazer a viagem do jeito que achar melhor, né? Mas enfim. Isso. Mas fica no vídeo que a gente vai contar todos os detalhes. Tudo que realmente gastamos na ponta do lápis e passar para vocês todo esse valor. Número 1, combustível. Esse foi o valor mais alto que gastamos na nossa expedição. Como saímos aqui do Rio Grande do Sul, fomos até Ushuaia e voltamos por Bariloche, né? Então foram 11.500 quilômetros aproximadamente ali. Gastamos R$ 7.990 de diesel. Mas isso por quê? Porque tem várias variações, né? A caminhonete fez uma média de 11 por quilômetro. Só que como tu pega aqui no Brasil é um preço, em Ushuaia é outro, e daí tu pega Bariloche é outro. Então conforme tu vai descendo, o combustível vai ficando mais barato, chegando em Ushuaia, e no meio da Argentina ele é mais caro, então dá bastante diferença aí. Nós até pensamos que lá no começo, bom, vamos guardar bastante diesel, nós tínhamos galão de diesel lá, vamos segurar bastante em cima da caminhonete, por conta que chegar lá em Ushuaia pensávamos que o diesel era muito mais caro, uma cidade turística e tudo mais, mas em vez não. No começo, na metade da Argentina, para chegar em Ushuaia é muito mais caro o combustível, então fica a dica aí. É que são lugares bem desertos, assim, e demora muito para até chegar um posto, então tu não vai ficar procurando posto com o melhor custo-benefício, tu vai abastecer no primeiro que aparecer, tu não vai entrar nas cidadezinhas para tentar achar um posto mais barato. Então, como é muito longe, chega a ser a 300, 400 quilômetros de um posto para o outro, todo mundo para abastecer, né? Eu acho que até a logística de levar até lá também acaba sendo caro, né? Então é bem carinho ali, até antes ali da travessia, né? Sim. Depois começa a baixar de novo. Até tem um posto que, voltando pela Ruta 40, que é um posto muito bem conhecido pelos turistas. Lá, inclusive, o combustível é bem caro. Em Barro Caracoles. Tem só... E totalmente isolado. Tem duas bombas cheias de... Eu vou botar a foto, eu acho. Bota a foto ali pro pessoal ver. E tem um detalhe, né? A questão lá do combustível. A diferença é muito grande, só que não é tão longe o outro posto de combustível. Então, quem vai passar ali, abastece um pouco antes, depois dá tempo de abastecer de novo. Tem outros postos para frente. Não precisa se afobar muito naquela parte. Né? A gente achou, na verdade, que não teria nenhum posto saindo dos 73 malditos, mas teve, né? Teve. A gente entrou numa cidadezinha logo depois, assim, e tinha posto, assim. Aí falavam que o último era o de Barro Caracoles, mas não foi. Antes disso, a gente achou um posto que era mais em conta, a gente acabou abastecendo naquele outro, então não precisamos parar nele. A gente parou mais por curiosidade, para olhar, porque é um posto bem turístico e tal, mas não... Então fica a dica, resumindo tudo, na metade da Argentina é mais caro o combustível, chegando mais perto do Ushuaia fica mais barato, nesse posto que nós comentamos agora é mais caro o combustível, então dá um tempo, dá um período aí, tu abastece no primeiro antes de chegar lá e depois passando dá para tranquilamente, acho que deve dar o quê? Uns 500 quilômetros ali.
nem isso, 400. Entre um posto e outro ali, sabe? Passando no meio daquele mais caro aí. Dá para economizar bastante aí também nessa parte. Isso. Custo número 2, hospedagem. Então, a gente basicamente, nós ficamos em posto de gasolina e não pagamos hospedagem. Mas em alguns lugares específicos a gente teve que pagar. O primeiro que a gente pagou, a gente já tinha reservado esse valor, era uma coisa que a gente tinha programado aqui no Brasil já, que era passar a virada de ano em um Airbnb, que a gente pudesse fazer a nossa ceia de fim de ano, um churrasquinho, comemorar ali com os nossos amigos. A gente já tinha isso em mente, já tínhamos visto mais ou menos, e aí na ida, assim, no dia que a gente acordou, na ida, a gente parou num posto e fez a reserva. Foi em Comodoro Rivadavia, ela custou 165 por casal. Depois nós chegamos na cabana em Esquel, no caso ali, que não tinha lugar para dormir, nada, imposto, nada, então o único lugar que nós achamos aí que era em conta era uma cabana. Essa cabana custou R$219, porém tem um detalhe, eles aceitavam só dinheiro. Então, volto a dizer que tem um vídeo anterior nós explicando sobre essa questão, né? A vantagem de tu ter dinheiro e não ter, né? Então, se nós não tivesse dinheiro, nós não ia conseguir. E daí, se nós fosse retirar pelo sistema que nós fizemos a última vez lá atrás... Ia demorar muito, enfim. Sim, não tinha nem como, né? Então, nós ia acabar ficando empenhado, né? Isso. O terceiro lugar foi em Bariloche. A gente já sabia também que lá nós não poderíamos dormir na rua ou no posto, eles não deixam. Então, nós fomos até em vários lugares, até teve um bem engraçado, que era um camping, né? Normal, era um camping, tava escrito que era um camping. A gente foi e, na verdade, era um camping, mas não podia dormir. Não podia instalar baraca, nada, tipo. Só podia ir com motorhome, você não podia... Mas a gente até falou, tá, mas a gente dorme no carro, a gente não dorme em barraca. Não pode. E daí acabou que... A gente não entendeu, mas tudo bem. No caso era perto do centro, mas era bem chiquezinho. Era bem bonito, a gente até se sentiu seguro, nossa, bem bonito. Sim, não pode, só podia motorhome mesmo, trailer, essas coisas. Mesmo a gente dormindo dentro da caminhonete, não podia. Achei engraçado esse detalhe. Esse detalhe aí que a gente ficou meio... mas a gente conseguiu um camping saindo um pouquinho se afastando um pouco ali do centro de Bariloche, né? E foi R$147, mais ou menos. Ali foi pago, nós não tínhamos mais valor em dinheiro também. Nós até tentamos naquele dia, né? Sim. No centro, o Renato e o nosso amigo caminharam lá e tentaram sacar e não conseguiram. E aí, como é que foi? Eu não sei direito como foi. Não, na verdade, o nosso amigo tinha dinheiro em reais. E daí ele conseguiu pagar em reais. Então, ainda bem que tinha essa questão, né? Daí, como nós tínhamos pagado umas coisas para ele, daí ele acabou pagando o camping para nós. Deu R$147. Então, eles acabaram aceitando o real. Mas o pessoal não leva em real, né? Porque eles... A não ser que troque na casa de câmbio. Eu acho que eles só pegaram o real ali por conta para não deixar o pessoal embora, para ficar ali, sabe? Porque ia dar um valor alto para eles também. Isso. Então, depois tem hotel em Malargüe, né? Que foi onde... Esse hotel aqui nós pagamos R$260. Então, esse hotel aqui... Foi quando no dia que furou o pneu a primeira vez, que a gente tava muito cansado. E foi um dia bem cansativo, assim. Aquele dia lá... E aí no final das contas, depois que trocamos o pneu, a gente conversou, nossos amigos, vamos pegar um hotel pra dar uma descansada, e a gente foi, conseguimos, né? Até tinha um café da manhã lá bem bom. Quanto foi mesmo? Esqueci. Esse aqui foi 260. 260. Foi um pouco mais caro, mas era um hotel bem bom. Era tipo um hotel fazenda, assim, né? Era bem bonito. Tinha pato, ovelha, era muito lindo mesmo. Assim. Lá valia a pena ficar. E até foi bom, né? Porque depois de todo o perrengue que nós tivemos na estrada... Valeu a pena. Não tinha como, né, não ter. E por último, foi o hotel em Rosário, que nós não estávamos planejando pagar esse hotel, né? Só que quando a gente chegou na cidade de Rosário, a gente meio que se assustou com o tamanho, né? Nós havíamos pesquisado muito sobre Rosário, porque era só uma cidade de passagem. E no Air Overlander tinha marcações de posto. Porém, entretanto, contudo, todavia,
Quando a gente chegou na cidade, era muito grande. Era uma cidade tipo Porto Alegre, assim, né? Nossa referência de grande, né? Porto Alegre. Não sei se é maior ou menor, mas era muito grande, assim. Pessoas no semáforo, né? Pedindo dinheiro. Assim, muito ônibus, muito movimento, várias faixas, assim. Então, quando a gente chegou, a gente... Meu Deus. Agora, onde é que a gente vai? Aí a gente parou num posto e decidimos, né, em comum acordo, que nós iríamos procurar um hotel, porque não íamos nos sentir seguros e dormir bem, assim, no posto da cidade, né? Sim, não, por conta que era, tipo, chegamos lá, tipo, 4 pistas, assim, passando o cara, e era um cara atrás do outro, não, tu tá acostumado indo pra Ushuaia, que tem um cara a cada quilômetro, aí do nada tu chega numa cidade totalmente diferente, gigante. Eu até nem esperava que na Argentina tinha cidades tão grandes assim. Então, acabou que quando nós chegamos lá não tinha nem como dormir em posto lá, nem sei se tinha posto pra dormir, na verdade. Né? Quanto foi o hotel? Acho que eu não falei. Foi 300 e... esse foi bem mais caro. 310. Mas também era muito bonito, foi muito, muito aconchegante, o café da manhã muito bom. 310 reais. 310. Mas assim, ó... só tinha estacionamento, né? Ou tu pagou a parte? Tinha estacionamento. Incluso. Detalhe desse hotel. Na verdade, se tu... o café da manhã, praticamente, é que nem tu ir num café colonial aqui no Rio Grande do Sul. É café de hotel, na verdade, porque aqui também os cafés nos hotéis são muito bons. Né? Mas o café era muito bom. Então, tipo, 310 não era tão caro, porque se tu vai pagar um café colonial aqui no Rio Grande do Sul, tu vai pagar 2 pessoas, 200 reais. Então, bota que custou 100 reais a noite. Então, valeu muito a pena. Isso, eu também acho que valeu a pena, a gente dormiu bem. Ali também a escolha do hotel, além de a gente ter se assustado com o tamanho da cidade e tudo mais, a gente tinha a intenção a gente já tinha conversado de não parar em Uruguaiana e seguir até Carlos Barbosa. O que a gente viu que daria 1.200 quilômetros, né? Então era muita quilometragem. Só que também nós pensávamos, meu Deus, se a gente parar ou antes da fronteira ou depois, ali no meio da tarde, no início da tarde, no meio ali, 2, 3 horas da tarde, vamos fazer o quê? Né? A gente vai gastar dinheiro com um hotel, talvez a gente não encontre. No Brasil a gente não se sente tão à vontade de dormir no posto, então provavelmente a gente ia alugar algum lugar para ficar. E aí a gente pensou, vamos tocando. Se a gente achar que não dá, a gente para na cidade que a gente tiver. Mas foi bem tranquilo, né? A gente chegou em casa 11h30, eu acho, né? Era quase meia-noite. Mas chegamos bem vivos. Sim, não. Foi 1.200 quilômetros o último dia, mas valeu a pena até, porque daí chegamos em casa também tava tranquilo. Tava em casa, Isso aí. E o total da nossa estadia? Bom, o total deu 1.101 reais. Então não foi tanto, né? Como nós dormimos vários dias na caminhonete. No início da nossa expedição, a gente cotou. A gente pesquisou e fizemos meio que uma cotação, assim, cidade por cidade dos Airbnbs ou Booking, enfim, o que a gente achava mais barato, a gente ia colocando numa planilha. E a gente viu que no final ia sair mais de 5 mil reais, né? Só em hospedagem, né? E aí a gente viu que, meu Deus, ia ser muito caro. E a gente conseguiu reduzir muito, ficou em 1.000 reais, mais ou menos. E na verdade tem os únicos lugares que nós não conseguimos dormir na caminhonete foi por conta de não ter lugar. Tipo, teve só um lugar, eu acho que nós decidimos por conta que... Foi do Melargue, né? Só que lá também, ali em cima da hora para pesquisar, ir lá ler os comentários de posto ou de lugar para ficar, a gente já tava muito cansado, né? Então, em função do perrengue. E foi bem do lado, assim, tinha a borracharia? Tinha uma borracharia lá, que nós tínhamos trocado os 2 pneus, mais do lado. Aí a gente virou à direita, assim, era uma estrada de chão, assim, né? Viramos à direita, bem no fundo, no final da rua, tinha um hotel bem lindo, maravilhoso. Então a gente pensou, é ali que a gente vai ficar. É isso aí. Então, 1.101 eu vou deixar aqui uma tabelinha com os valores. Gasto número 3, alimentação. Então, na alimentação, nós gastamos em restaurantes R$ 444,50. E pasmem, foi 2 restaurantes.
Foi uma janta, né, no hotel, o hotel que no dia que furou o pneu. Sim. E lá em Ushuaia, tinha um restaurante lá. Pessoal, quem quer ir para lá, economizar, tem que fazer comida, não, isso não tenha dúvida nenhuma. Assim, tá? Tá muito fora aqui no Brasil? Não, porque se tu vai para Gramado comer, tu paga até mais caro, assim. Não é algo, nossa, fora do comum. A gente foi no Rio de Janeiro, também já gastamos esses valores. Não é algo fora do comum, mas numa viagem de 20 dias, não dá para todos os dias a gente pagar esse valor do almoço e na janta, né? Sim, então, não essa é a questão. A gente não tá falando que é muito caro. Não, porque volta e meia a gente também sai para jantar e gasta um valor. Só que nesse contexto de viagem de 20 dias viajando, não dá para gastar todos os dias esse valor, né? Então, a gente acha caro, sim, vendo esse contexto, né? Sim. Mercado, nós gastamos R$ 848,88. Também, os mercados lá não são baratos. Não, tá mais caro que no Brasil. Tá bem caro, então, tipo, tu tá indo, tu tem espaço para levar miojo, massa, essas coisas que não dão problema na fronteira, leva, que vai custar bem mais barato, vai economizar bastante. Eu sei que a alimentação não vai ser das mais naquele período. Nutritiva. Mas pelo menos tu vai conseguir aproveitar em outras coisas, né? Porque realmente a comida lá é bem cara. O mercado é bem caro. Uma coisa que a gente conseguiu economizar muito foi na água. Para vocês terem noção, assim, a gente já conseguiu pegar no mercado, né, vinho. Tava R$6 a garrafa, né? E a água é mais cara, é o dobro, assim, uma garrafa pequenininha. Então, tipo, conseguir levar comida o máximo que puder e levar água o máximo que puder. Já economiza. Cara, tu vai economizar um monte. Não parece, mas dá muita diferença. R$848 sabendo que nós fomos jantar fora, almoçar fora, e mesmo assim gastamos mais do que o valor praticamente no lanche de um mês, sabendo que a gente tinha levado muita coisa, então vocês imaginam. Isso nos assustou muito quando a gente fez as contas e a gente olhou que a gente gastou R$840 em mercado. Porque aqui a gente economiza bastante em casa, assim, no mercado. Sim. E aí a gente viu esse valor pra você, meu Deus, em 20 dias, né? Sendo que a gente já tinha levado coisas. Então é uma coisa que a gente tem que ligar o alerta. E pra próxima a gente já sabe o que tem que fazer de diferente, né? Onde é que foi que a gente errou nessas contas, nesses gastos aí. Então, teve também lanches de estrada, que foi R$438,47. Esse também foi uma coisa que a gente pensou, meu Deus. No lanche tá incluso sorvete, tá incluso café da manhã, que às vezes a gente pegou café no posto, tá incluso empanadas, né, que a gente acabou pegando uma vez ou outra, tá incluso tudo isso. Que é? Ali também tem desde a ida até lá, a gente botou tudo, né? Do dia que a gente saiu aqui de manhã, a gente não tomou café em casa, a gente acabou parando e tomando num posto, que já é caro, né? Aí, na volta também, a gente acabou almoçando e jantando, parando e comprando coisa. A gente não... no caso, então, a parte, tu vai num posto ali, um café, teve lá acho que foi em Bariloche, que nós tínhamos pegado um café, se não me engano. Acho que deu R$20 cada um. Só cada café. Muito caro. Então, tipo, 400, cara, tu não precisa muito, sabe? Não foi muito, a gente não esbanjou, a gente não era todos os dias. Não, tipo, tu pega 20 dias ali, tu querer, é só 10 pila aqui, é só 10 pila, quando vê, tu vai gastar um monte. Então, 1 mais 1 é 2, ali no final vai te custar muito mais caro a viagem, então tem que tomar cuidado desse detalhe. Isso. A média diária, assim, de alimentação para nós dois ficou em R$86,60. Para nós dois juntos, né? É caro? Não achei caro até a média geral disso que a gente gastou. Mas contando que a gente já tinha feito uma caixa com comida que a gente levou. E a maioria voltou. Então, por isso que tem aquela questão, né? Vai viajar, organiza bem, vê bem o que tu vai fazer todos os dias, o que tu vai fazer de almoço, o que tu vai fazer de janta, vai tomar café, não vai, pra não tá levando coisa que tu não vai usar e depois tu vai levar de volta e depois você comprar alguma coisa no mercado porque tu queria comer. A gente acabou, na verdade, o nosso erro ali foi de planejamento mesmo. A gente acabou levando coisas que eram,
que não eram tão práticas de fazer, e aí a gente comprou coisas lá para fazer, enfim, a gente acabou também se alimentando muito mal, a gente praticamente, quase todos os dias que tinha estrada, a gente comia no carro, então a gente comia sanduíche, e lá queijo, presunto e o pão são caros, então isso acabou pesando no orçamento, né? Que nem nós tivemos vários dias que nós tínhamos bastante quilometragem, porque era 20 dias ida e volta, querendo não tinha que andar bastante por dia, a média de quilômetros por dia era bastante, então nós não parava para fazer comida, nós pegava pão, fazia sanduíche e seguia o baile, né? Até para nós aproveitar o que realmente tinha necessidade, né? Que eram os lugares de lá, né? Então, a visita dos lugares, né? Então, por isso mesmo que nós... Mas isso é uma coisa que a gente quer rever na próxima expedição, assim. De colocar que a gente tem que parar para fazer o almoço, né? Até porque se a gente fizer o almoço de manhã, a gente tem a janta depois, e não acontecia isso. Por isso que então fica a dica. Organizem bem a alimentação. Isso. Que vai valer a pena lá no final. Então, no total nós gastamos R$ 1.731 com toda essa parte de alimentação. Foi bastante? Foi bastante. Então, acho que da próxima nós temos aqui, ó. Rever. Número 4, passeios. Então, alguns passeios a gente pagou, outros fizemos de graça. Os que a gente pagou foi a Vila Pequén, que é aquela cidade que foi destruída pela água. O Glaciar Marchal, que é a montanha com neve que a gente subiu. O Parque Nacional Terra del Fuego, que é no Ushuaia. Lá tem a placa do fim da Ruta 3, ou início, dependendo, né? Tem o Correio do Fim do Mundo, tem várias trilhas bem legais. Esse foi 30 mil pesos, né, que a gente pagou. Foi 30 mil pesos. Pra cada um, né? Então é carinho, né? Lá é carinho. Teve o Parque Nacional Los Glaciares. Esse Parque Nacional Los Glaciares, ele tem em El Calafate e em Chaltén. Acho eu que é só os dois, seria a mesma empresa, no caso. É a mesma empresa. Quando a gente foi no Glaciar Perito Moreno e compramos o ingresso. 45 mil pesos para cada um. E a gente não sabia. Quando a gente foi fazer a trilha do Fitzroy, a gente comprou de novo o ingresso e vida que segue. Depois ficamos sabendo que se a gente apresentasse o ingresso lá do Perito Moreno, a gente teria 50% de desconto. Então a gente acabou pagando 2 vezes, cada um, 45 mil, deu 90 mil pesos. Sendo que a gente podia ter economizado um pouco. Mas, paciência, não sabíamos. Isso é um alerta, deveria ficar super especificado. Ninguém nos falou nada. Tipo, a moça, quando a gente perguntou para ela como funciona, ela disse, é em dinheiro. Nem podia ser em cartão, né? Era em dinheiro. Aí a gente acabou comprando pelo celular. Daí ela disse, ela não falou em nenhum momento, e era uma brasileira, né? Ela até conversou um pouco com nós, que ela estava há muito tempo lá. Na Argentina, enfim. Só que ela não em nenhum momento falou, olha, vocês foram no Glaciar Perito Moreno? Se vocês tiverem esse ingresso, vocês ganham 50% de desconto. E a gente não sabia. Então, é uma coisa que não fica explícita e é um valor considerável, né? No caso, depois nós vamos passar em reais para vocês verem quanto que dá. Então a gente pagou o Perito Moreno e pagamos a trilha lá do Fitzroy. E pagamos também o Cerro Campanário. Que não era tanto, né? Acho que era... Não, lá era... Acho que 18, acho. Não sei quanto é. Tem no vídeo. Nós temos, na verdade, em todos os vídeos que nós temos no canal, aqui no YouTube, nós mostramos as trilhas, toda essa parte. Se vocês querem, lá vai ter o valor bem certinho também, né? Isso. De toda essa parte. Que nós pagamos, no caso. Em reais. Isso aí. Então, foi isso que a gente pagou, né? E o valor total dos passeios foram 1.312,26. Esse foi o nosso gasto com passeios. O resto, tudo que a gente fez, trilha da Laguna Esmeralda, o Circuito Chico, os outros passeios foram todos gratuitos, nenhum pagamos. Tem bastante coisa gratuita por fazer lá também. Então não tem necessidade de ficar pagando em vários lugares, tem um monte de coisa para fazer gratuita. Então depende do tempo que tu tem, né? Coisa para visitar tem um monte. Então, se tiver tempo... Isso aí. Número 5 dos nossos gastos. A travessia pelo Estreito de Magalhães através da balsa.
Então, esse valor nós pagamos na ida foi R$ 126,10 e na volta nós pagamos R$ 122,35 por conta da cotação, que muda, né? Então ela varia. Naquele dia que nós fomos era uma, na volta era outra, né? Isso. E o Renato, como ele pagou no cartão, né, não foi em dinheiro, ele acabou pagando em pesos chilenos, né? Como a gente tava no Chile, não foi pesos argentinos, né? O valor era em cima dos pesos chilenos e não... Porque tinha uma diferença lá também, né? Chileno e argentino, enfim. A travessia da balsa, da balsa, e no caso, para quem quer saber, demora uns 20 minutos, tá? Isso não é muito longa, é bem rápida, né? Mas afinal, quanto gastamos nessa viagem? Então, nós gastamos exatamente R$ 12.383,75. Eu até iria arredondar para uns 13 mil. Porque deve ter coisas que a gente não colocou, que a gente deve ter pago ali no dinheiro, que a gente não lembrou. A gente tentou lembrar de tudo, a gente pegou dia por dia, tentou lembrar o que a gente fez, as coisas que a gente tinha anotado, a gente pegou as notas que a gente tinha, o extrato do cartão, a gente tentou pegar tudo. Mas eu sei que teve coisas que talvez a gente não colocou nesse valor total, né? Volta a 13 mil reais. Isso, como por exemplo os banhos, a gente não colocou, agora que eu lembrei. Mas assim, um total de 13 mil reais contando coisas que a gente não colocou. Então, por dia deu uma média de R$ 620 reais. E era mais ou menos assim, quando a gente planejou a viagem, foi mais ou menos o que a gente tinha pensado para o nosso orçamento, né? Sim. A gente tinha calculado que a gente gastaria mais ou menos 600 reais por dia, né? Com a gasolina, alimentação, né? A gente tinha colocado, na verdade não era o que a gente iria, era o que a gente poderia gastar. A gente acabou gastando um pouquinho a mais, né? Mas era o que a gente tinha feito, assim, cravado. Sim, isso no caso conta só o custo da viagem. Os perengues estão por fora desse valor. Os pneus que a gente trocou não tá ali, né? Porque a gente não era uma coisa que envolve a viagem, né? Então a gente não colocou neste valor. No final das contas, a gente entendeu que para fazer uma viagem desse tamanho, com tantos dias, a gente precisa de planejamento. E é o nosso caso, a gente precisa rever algumas coisas. Como foi a nossa primeira viagem, a nossa primeira expedição, a gente nunca viajou assim totalmente de carro, totalmente acampando e fazendo comida no carro, a gente não tinha noção, né? Agora para a próxima viagem nós vamos fazer umas mudanças ali também, que provavelmente vai acabar economizando bastante, tanto na alimentação, como na organização da caminhonete, na parte de trás, o que vai ser levado, o que não vai, o que é importante e o que não é. Então é muito mais tranquilo. Por quê? Porque tudo lá no final faz tu perder tempo. As coisas na viagem tem que ser práticas. Porque por mais que a gente tinha lugar para tudo e estava tudo organizado, lá atrás, por exemplo, para cozinhar, a gente tinha que tirar muita coisa para fazer uma. Então, se você gostou do vídeo, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde vocês. Curta, comenta, compartilha, nos siga em todas as redes sociais, se inscreva aqui no YouTube e... Vai que blusa!